Maravilha, pessoal. Então vamos lá, vamos para a resolução da nossa prova de hoje. Nós temos aqui a prova da Unicristos, tá? 2022, 1/2. Unicristos 2022, 1/2, prova de Química. Unicristos, processo seletivo 2022, né? Ponto 1/2, prova A. As questões de Química começam, se eu não me engano, na página 20. Então, nós vamos para lá. Vamos aqui para a página 20. E ela começa com a questão 55. Então, vamos lá, questão 55. Diz o seguinte: o molibdênio é um mineral importante no metabolismo das proteínas. Ele ajuda na proteção das células, sendo útil para eliminar as toxinas do organismo, o que contribui para combater o envelhecimento precoce. Isso acontece porque o molibdênio ativa enzimas. Vamos lá. O molibdênio, sublinhar isso aqui que é importante, ele ativa enzimas que têm o papel antioxidante no sangue, neutralizando os radicais livres que aderem às células saudáveis, prevenindo-as de várias doenças, entre elas o câncer. De acordo com o texto, pode-se afirmar que o molibdênio atua como catalisador, promotor, veneno, inibidor ou anticatalisador. Pessoal, as enzimas, como a gente já aprendeu, as enzimas, elas são catalisadores. As enzimas são catalisadores biológicos, né? E o molibdênio, o papel dele qual é? O papel dele é ativar as enzimas. Então, quem ativa as enzimas, na realidade, pessoal, é o promotor. O que o promotor faz? O promotor, ele aumenta o poder do catalisador. Ele aumenta o poder, tá, pessoal, do catalisador. Vou até anotar aqui, ele aumenta o poder do catalisador, certo? Então, na realidade, o molibdênio ativa as enzimas. Como as enzimas são os catalisadores biológicos, e você lembra que os catalisadores são substâncias que são adicionadas à reação no intuito de diminuir a energia de ativação. O catalisador, do jeito que ele entra, ele sai, ele participa do mecanismo da reação para acelerar a velocidade dela, diminuindo a sua energia de ativação. E o molibdênio ativa as enzimas. Então, o molibdênio aí vai se comportar como um promotor. Então, nossa alternativa correta aqui, para a gente aqui, será a alternativa da letra B. Já que o molibdênio atua como um promotor, certo? Que aumenta o poder, certo, do catalisador. Temos aí o veneno. O veneno atua sobre o catalisador para diminuir a eficácia dele, tá? Diminuindo a velocidade das reações. O inibidor são substâncias que fazem o trabalho contrário do catalisador, ou seja, diminui a velocidade das reações, tá certo? E temos aí também o anticatalisador, né? Que não tem nada a ver. Beleza? Show. Vamos para a próxima. 56. 56 diz: árvore de metais. Trata-se de um experimento interessante que envolve diretamente a ordem de reatividade dos metais. Consiste em mergulhar um fio de um metal M sólido, enrolado de uma forma decorativa, em uma solução aquosa contendo cátion CX+, de um outro metal. Nesse experimento, cristais de C sólido são formados sobre o fio do metal M, criando efeitos que, conforme o arranjo inicial, podem ficar parecidos com a árvore de Natal. É possível observar a formação imediata de um revestimento escuro e, após cerca de 1 hora, formam-se bonitos cristais esbranquiçados. Considerando que no experimento descrito anteriormente foi utilizado, vamos lá, cobre metálico e uma solução aquosa de nitrato de prata.
você vai precisar saber o que é nitrato de prata. Nitrato de prata é AgNO3, mas o que vai importar para a gente aqui é só o íon prata, que é o Ag+. Então, nessa reação aí, você vai colocar cobre metálico numa solução de nitrato de prata. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem desse experimento, que fica até melhor de visualizar. Vamos lá, 56. Vou mostrar aqui para vocês a imagem desse experimento, que fica melhor. Vou colocar aqui, ó, para a gente poder visualizar melhor. Ó, tá aqui o experimento, ó. Ó, vocês estão observando aí, ó, que eu coloque, vou retornar com a minha imagem. Então, olha só, temos aí, ó, um fio de cobre numa solução de nitrato de prata. Então, inicialmente, a gente tem o seguinte, a gente tem aí o cobre, certo? Que é o cobre sólido, que é um fio de cobre metálico, tá? Na presença dos íons Ag+, do nitrato de prata aquoso. Aí, o que que acontece? Com o tempo, observem, pessoal, que o cobre, ele começa a sofrer oxidação. E a solução começa a ficar azul. Por quê? Porque o cobre vai passar de 0 a cobre 2+. E ele, na forma de cobre 2+, deixa a solução azulada, como vocês estão vendo. E a prata, ela vai sofrendo redução. Ela passa de Ag+, a prata 0. E ela vai aderindo sobre o fio de cobre. E ela passa a prata 0 e ela vai aderindo ao fio de cobre. Então, você observa aí que o cobre ele vai sofrer, ó, uma oxidação. Ele vai de 0 e o seu NOx passa para +2, certo? Passa para +2. Ele sofre oxidação, tá? E a prata passa de +1, né, ó? E o seu NOx diminui para a prata metálica, que é prata 0. E a prata, nesse caso, vai sofrer o quê? Uma redução, tá? E ela vai ficando aderida sobre o fio de cobre, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa prata aqui, ó, certo? Então, sobre esse experimento, pode-se afirmar que, letra A, vamos lá, a prata metálica atua como agente oxidante. Quem atua como agente oxidante é quem sofre redução. No caso aqui é o íon prata Ag+. Ele é o agente oxidante, não a prata metálica. É o íon Ag+, então tá falso. B. Trata-se de uma reação de dupla troca ou permutação. Não é uma reação de dupla troca. Essa reação aí é uma reação de transferência de elétrons. É uma reação de óxido-redução. Letra C. O cobre metálico formado no experimento é o responsável pelo surgimento dos cristais esbranquiçados? Não. O surgimento dos cristais esbranquiçados é a prata metálica que adere ao fio de cobre. Tá? Então tá falso. Letra D. 2 mols de íons prata são reduzidos para cada mol de cobre metálico oxidado durante o experimento. Observe, pessoal, que nas reações de óxido-redução, o total de elétrons perdidos tem que ser igual ao total de elétrons recebidos. O cobre passa de 0 a 2+, certo? Então, ele sofre oxidação e perde 2 elétrons. Então, a prata também tem que ganhar 2 elétrons. Só que essa prata só ganha 1 elétron por vez. Ela passa de +1, certo? A 0. Então é necessário ter 2 pratas aqui. Então eu boto um 2 aqui e um 2 aqui. Então, colocando um 2 na frente do íon prata e um 2 na frente da prata, a nossa alternativa correta fica a alternativa da letra D, que diz o seguinte: 2 mols de íons prata são reduzidos para cada mol de cobre metálico oxidado durante o experimento. Então essa vai ser a nossa alternativa correta. No caso a 56 aqui, ó, será a alternativa da letra D. Beleza? E na letra E diz assim, na letra E: a equação iônica líquida corretamente balanceada, representativa do experimento é... Essa não é a corretamente balanceada, só se tivesse um 2 aqui e um 2 aqui. Aí sim. Ok? Mas no caso, a nossa alternativa correta será a opção da letra D. Maravilha? Vamos para a próxima. Vamos para a 57. A 57
Vamos lá, né? Diz o seguinte, a 57, né? Diz assim: em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr, estudando o espectro de emissão do hidrogênio, certo? Isto é, a luz que esse elemento emite quando um feixe de raios catódicos incide sobre ele, relacionou a energia do elétron ao quantum e elaborou um modelo atômico em que o elétron girava ao redor do núcleo em órbitas circulares permitidas, com energia constante, órbita estacionária de energia. Entretanto, se fosse fornecida a energia do meio externo a esse elétron, ele passaria para uma camada mais energética, estado excitado, e, ao retornar ao estado fundamental, mais estável, liberaria essa energia sob a forma de ondas eletromagnéticas. É o modelo atômico de Bohr, né, pessoal? Considerando que a energia necessária para ionizar o átomo de hidrogênio, que se encontra no estado fundamental 1s1, é de 21,8 vezes 10 a menos 19 joules, pode-se afirmar que o comprimento de onda, olha só, pode-se afirmar que o comprimento de onda lambda associado a uma transição eletrônica no átomo de hidrogênio do nível 3, eu estou voltando, no nível 3 para o nível 1, em nanômetros, apresenta um valor mais próximo de dados: constante de Planck, 6,62 vezes 10 a menos 34, a velocidade da luz e a equação de Bohr para cada nível. A equação de Bohr para cada nível diz que a energia de um nível, tá, é igual a menos K sobre N ao quadrado. Esse K, pessoal, é uma constante chamada constante de Heisenberg. Essa constante de Heisenberg, a gente vai usar o valor de 21,8 vezes 10 a menos 19, tá? E essa constante de Heisenberg é usada nos espectros de emissão de luz do átomo de hidrogênio, tá bom? Então vamos lá, 57, ó. Vamos lá, 57. Então nesse caso aí, ó, eu tenho o átomo de hidrogênio, certo? O átomo de hidrogênio é 1s1, significa dizer que ele tem um elétron. Então aqui eu quero a transição do nível 3, certo? No nível 3 para o nível 1, ou seja, ele vai retornar, ele vai emitir energia. Ele quer saber o comprimento de onda lambda associado a uma transição eletrônica do átomo de hidrogênio do nível 3, que é o estado de maior energia, para o nível 1, ou seja, retornando. Então essa variação de energia aqui, ó, vai ser o estado final, certo? A energia do nível 1 menos a energia do nível 3. Estado final menos o estado inicial. Então, a variação da energia desse salto será que a energia do nível 1, pela equação de Bohr, a energia do nível 1 é dada por menos K N ao quadrado. Menos que a energia do nível 3 também, menos K sobre N ao quadrado. Então, a variação da energia desse salto, dessa transição, vai ser menos K sobre N ao quadrado. No caso do nível 1, vai ser 1 ao quadrado. Menos com menos, mais K, N ao quadrado. No caso, o terceiro nível, 3 ao quadrado. Então, vou encontrar aqui que vai ficar menos K sobre 1, mais K sobre 9. Então, eu preciso tirar o mínimo. Então, aqui nesse caso, a variação da energia vai ficar, tirando o mínimo, 9, né? 9 dividido por 1, 9, vai ficar menos 9K, mais 9 por 9, 1 mais K. Menos 8K sobre 9. Lembrando que o delta é negativo porque é uma liberação de energia, tá bom? Por isso que o sinal aí nesse caso vai ser negativo. Então, a variação de energia será igual a menos 8. Quem é o K? A gente vai usar esse valor aqui, ó, 21,8 vezes 10 a menos 19. 21,8 vezes 10 a menos 19 joules sobre 9. Então, a variação de energia vai ficar igual, vamos lá, 8 vezes 8, 64, vai 6, 8, 14, vai 1, 16 com 17, 174 vezes 10 a menos 19 sobre 9. Então, fazendo essa continha aí, né, 174,4 por 9, isso aí vai dar
vai dar 19,4 vezes 10 a menos 19 joules. Lembrando que esse é menos porque, como eu disse para vocês, é uma liberação de energia. Então, a variação de energia desse salto quântico do nível 3 para o nível 1 será de menos 19,4 vezes 10 a menos 19. Agora, para a gente encontrar o comprimento de onda lambda, a gente vai ter que usar em uma outra fórmula, que é a energia do fóton, a energia do salto, vai ser a constante de Planck, H, vezes a velocidade da luz do vácuo sobre o lambda. Ou seja, a energia é o HC sobre lambda, certo? Então, a energia desse salto quântico, desse retorno, é igual a HC sobre lambda. Então, substituindo, ó, quanto é o valor dessa energia aqui que a gente acabou de calcular? 19,4 vezes 10 a menos 19, certo, pessoal? No caso aí, eu não vou precisar usar o sinal, porque aqui o lambda não tem sinal, é positivo. Então, aqui o menos é só para dizer que é um salto, no caso, uma liberação de energia. Mas para essa fórmula aqui, a gente não vai precisar usar o menos, tá bom? Então, vai ficar aqui 19,4 vezes 10 a menos 19 joule é igual, constante Planck aqui, ó, vai ficar 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo, vezes velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e isso tudo dividido pelo lambda, que é o comprimento de onda. Então, agora o que a gente faz? Vamos cancelar joule com joule, segundo com segundo, vai sobrar para a gente apenas metro. Então, multiplicando em x, ó, multiplicando em x, então a gente vai ter aqui, ó, 19,4 vezes 10 a menos 19 lambda é igual. Aí multiplicando aqui 3 vai ficar 6, vai ficar 3 vezes 6, 18, vai 1, 18, 19. Vai ficar 19,86 vezes 10. Repete a base 10 e soma os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 26, né? Portanto, o lambda, que é o comprimento de onda, é 19,86, né? Sobre 19,4. Sobre 19,4. Vezes 10 elevado a menos 26, e aqui é 10 elevado a menos 19. Ó, 19,86 dividido por 19,4, a gente pode aproximar isso aqui para 1. Então, tomando uma ajuda no gabarito, o lambda será, se você observar aqui, ó, vamos para o gabarito, ó. Aqui, ó, 19,86 dividido por 19,4. Isso aqui vai dar 1. Então, eu vou usar esse gabarito aqui para me ajudar, ó. Isso aqui vai ser 1, vou usar aqui, ó, 1,02 vezes. Eu vou subir o 10 a 19, ele vai positivo, então vai ficar 10 elevado a menos 7 metros. Lembre-se que só sobrou metro aqui, ó. Só que ele quer o valor do comprimento de onda em nanômetros. Nanômetro, pessoal, é 10 a menos 9 metros. Beleza? Então, nesse caso, basta eu passar 2 casas para a direita. Quando eu passo as casas para a direita, eu diminuo a casa decimal. Concordam? Então, nesse caso aqui, ó, o comprimento de onda lambda vai ser 102,47 vezes 10 a menos 9 metros. Ou seja, isso aqui é nanômetro. Portanto, a nossa alternativa correta será 102,47 nanômetros. Ficamos, portanto, aqui com nossa alternativa da letra E. Maravilhas, show de bola. Questãozinha um pouquinho trabalhosa, né? A gente faz umas continhas boas aí, né? Mas é isso mesmo. Força, você consegue. Bola pra frente. Vamos lá. Questão agora, vamos lá. Questão número 58. Questão número 58. Vamos lá. Porque nós estávamos na 57. Vamos agora para 58. Questão 58 diz o seguinte: a tartrazina, fórmula estrutural representada a seguir, é um corante muito utilizado para colorir alimentos artificialmente. Seu uso é permitido por lei,
mas o fabricante é obrigado a informar a presença desse corante com a seguinte frase no rótulo: este produto contém corante amarelo de tartrazina, pois nem todos os alimentos com corante amarelo contêm essa substância. Então está aí a fórmula dela. A partir da análise da fórmula estrutural da tartrazina, pode-se afirmar que essa substância A é praticamente insolúvel em água? Falso. Observe que ela tem vários grupos polares, ó pessoal, aqui tem O- e Na+, O-, Na+, O-Na+, sódio mais 1, oxigênio menos 1. Ou seja, ela tem 3 grupos polares aí que vão torná-la altamente solúvel em água. Então a letra A está falsa, tá? Letra B diz: possui apenas 4 elétrons não ligantes em sua estrutura. Vixe! Cada oxigênio, ao fazer uma dupla, pessoal, ele vai apresentar 2 pares de elétrons não ligantes. Então, se você observar a quantidade de oxigênio que tem aí, cada oxigênio vai ter 2 pares de elétrons não ligantes. Então, como cada oxigênio aí vai ter 2 pares de elétrons não ligantes, a quantidade de pares de elétrons não ligantes aí é muito maior que 4. Então, a B está completamente falsa. Letra C. Apresenta isomeria geométrica cis-trans. Aí vamos lá. O que seria, lembrando, a isomeria geométrica ou cis-trans? A isomeria geométrica ou estereoisomeria geométrica ou cis-trans acontece em carbonos com dupla ligação, né? Ou em compostos de cadeia cíclica, desde que A seja diferente de B, os ligantes de um mesmo carbono da ligação dupla sejam diferentes e A diferente de B. Se os 2 ligantes de maior prioridade ficarem para o mesmo lado no plano da ligação dupla, eu vou ter a configuração cis. Se os 2 ligantes de maior prioridade ficarem em lados opostos ao plano da ligação dupla, eu vou ter a configuração trans. Nós temos estereoisomeria configuracional geométrica ou cis-trans em carbonos com dupla ligação, né? Também em compostos de cadeia cíclica, desde que cada um dos ligantes ligados ao carbono também sejam diferentes. Mas eu também posso ter um caso especial, que é o caso dessa questão, que também já foi uma mesma questão que caiu no Enem em anos anteriores, que eu também posso ter aqui, pessoal, N dupla N. Eu posso ter aqui N dupla N, aí eu vou ter um R para um lado do plano e o outro R para o outro lado do plano. É um caso também especial de estereoisomeria configuracional geométrica ou cis-trans, que é o que acontece bem aqui assim, ó, N dupla N, ó, vocês estão vendo? Aí eu tenho um R para um lado do plano, o outro R para o outro lado do plano. Isso aí é um exemplo de isomeria geométrica ou cis-trans. No caso aí seria a configuração trans, que é lados opostos. Então nossa alternativa correta aqui, ó, seria a alternativa da letra C. Beleza? Letra D, ó. Apresenta em sua estrutura um álcool aromático. Não existe álcool aromático. Na realidade, isso aqui tem o grupo hidroxila ligado a um carbono com uma dupla. Isso aqui é um enol, tá? E a letra E. Apresenta isomeria óptica, pois há 2 carbonos quirais em sua estrutura. O carbono quiral é o carbono tetraédrico com 4 ligações simples. No caso aí não vai ter esses 2 carbonos quirais, tá bom? Não vai haver isso. Então, nossa alternativa é a letra C. Show de bola? Vamos para a próxima. 59. Vamos então para a próxima. 59. A 59 diz o seguinte, vamos lá, 59. Um motorista de aplicativo abasteceu o seu veículo com gasolina do tipo C, uma mistura de gasolina do tipo A, sem etanol anidro, e etanol anidro. A proporção de etanol anidro nessa mistura é determinada pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, CIMA, podendo variar entre 18% e 25% volume/volume, por meio das resoluções vigentes.
Considerando que a gasolina do tipo A seja octano puro, aí octano 8, cuja massa molar é 114 gramas por mol, isso é importante. E que a gasolina do tipo C, tá, apresenta um percentual de etanol, cuja massa molar é 46, de 25% volume barra volume. Então a nossa gasolina do tipo C, ela vai ter 25% de etanol e 75% de octano puro. Pode-se afirmar que o volume de gás carbônico produzido na CNTP, cujo volume molar aqui será 22,7 litros por mol, para cada litro de gasolina do tipo C, certo? Queimado apresenta um valor mais próximo de dados. Densidade do etanol, sempre que eu tenho densidade, a função da densidade é a gente converter massa para volume ou volume para massa. Muito importante a densidade. Admita aditividade de volumes e combustão completa dos combustíveis envolvidos. Então, eu vou queimar, pessoal, 1 litro, certo? De gasolina do tipo C. Nessa gasolina do tipo C, eu vou ter 75% de octano, ou seja, 750 ml de octano. E eu vou ter 250 ml de etanol. Maravilhas? Certo. Para que servem as densidades? As nossas densidades, pessoal, servem para a gente converter massa para volume ou volume para massa. Então, o próximo passo seria transformar esses volumes para massa. Então, sabemos que densidade é massa sobre volume. Portanto, a massa, por exemplo, de octano seria a densidade vezes o volume. Então, quanto representa aí a massa de octano nessa gasolina, nesse 1 litro? Então, vou pegar, no caso, a densidade do octano, que vai ser 0,7 gramas por ml, e multiplicar por 750 ml. Cancela ml com ml. Então, eu vou ter agora que a massa de octano será 7 vezes 5, 35, vai 3, 49, 52, vai dar 525 gramas. Essa é a massa de octano. Vamos agora para a massa de etanol. Então, se densidade é massa sobre volume, então a massa de etanol será a densidade vezes o volume. Portanto, a massa de etanol nessa mistura vai ser a densidade do etanol, que é 0,8 gramas por ml, vezes 250 ml. Então, cancelamos aí, ml com ml. Então, a massa do etanol vai ser 8 vezes 5, 200 gramas. Então, 1 litro de gasolina do tipo C tem 750 ml de octano, que representa 525 gramas, e tem 250 ml de etanol, que representa 200 gramas. Então, agora vamos para as combustões, tá, pessoal? Então, nas combustões, tanto do octano quanto do etanol, né? Nas combustões dos dois, vamos lá. Octano é C8H18. O octano tem 8 mols de carbono. Portanto, na sua combustão completa, ele vai liberar 8 mols de gás carbônico. Lembre-se que a questão está pedindo o volume de gás carbônico na CNTP. Então, se eu tenho o seguinte, como a questão deu, a massa molar do octano é 114, Então, eu sei que em 114 gramas de octano, isto vai produzir 8 vezes 22,7 litros de gás carbônico. Portanto, na combustão de, como vimos aqui a massa de octano, 525 gramas. Na combustão de 525 gramas, qual é o volume de CO2 liberado? Ora, o volume de CO2 liberado, vamos ter agora umas continhas bacanas aí, né? 525 vezes 8, vezes 22,7. O ideal é depois você fazer essa questão na mão, sozinho, sem uso de calculadora. As continhas são bacanas, né? Nesse caso aí, dá para a gente fazer uma simplificação, né? Tentar aproximar aqui.
Mas, em outras palavras, para a gente ganhar tempo, né? Vai ficar 525 vezes 8 vezes 22,7 dividido por 114. Vai dar 863,3 litros. Da mesma forma, pessoal, vamos fazer com o etanol. Etanol é C2H5OH. Perceba que o etanol tem 2 carbonos. Então, na sua combustão completa, ele vai liberar 2 mols de CO2. Então, vamos lá. A massa molar do etanol, ó, que a questão deu bem aqui, ó, 46. Vai ser 46. Isso vai liberar 2 vezes 22,7 litros. Portanto, a massa de etanol aqui será 200 gramas, né? Dos 250 ml. Então, se eu tenho 200 gramas de etanol, qual o volume de CO2 que vai ser liberado? Então, o volume de CO2 vai ser, no caso, mais uma continha bacana, 200 vezes 2 vezes 22,7 sobre 46. Você pode aproximar os cálculos, né? Já que você vai procurar um gabarito. Mas só para a gente ganhar tempo será 200 vezes 2 vezes 22,7 dividido por 46 será 197,3 litros. Então agora eu vou somar os volumes, tá, pessoal? Então, o volume total de CO2 emitido na combustão completa de 1 litro desta gasolina será a soma de 863,3 mais 197,3 litros. Portanto, o volume de CO2 vai ser igual a, somando esses volumes, então, nós vamos ter aí 1.033,7 litros. Maravilhas, você consegue, força, força, força. No caso aqui, para a gente, será a alternativa da letra A. Maravilhas, vamos para a próxima. E agora vamos para a próxima questão, que vai ser, no caso, passa aqui, 59. Questão número 60. Vou colocar para cá. Nossa questãozinha 60. Maravilhas, força guerreiro, vai dar certo. Vamos lá. Visando a determinar o produto de solubilidade do brometo de prata, AgBr, que é o KPS, um sal praticamente insolúvel em água. Então nós temos aí, ó, pessoal, o brometo de prata, AgBr. Ele é um sal praticamente insolúvel em água. Mas nenhum sal é completamente insolúvel. Uma pequena quantidade se solubiliza em íons Ag+, e íons Br-. Como ele é um sal pouco solúvel, eu vou ter a constante do produto de solubilidade, que vai ser a concentração dos íons Ag+, que é bem baixa, elevada a 1, né? Vezes a concentração de Br-, também elevada a 1. Certo? Então, continuando. Um professor de química montou um sistema em que um potenciômetro foi colocado entre 2 eletrodos, sendo um eletrodo de zinco em condições padrão e um outro eletrodo formado por uma placa de prata metálica imersa em uma solução aquosa, com uma concentração em quantidade de matéria de um brometo de 0,05 mol por litro. Ou seja, eu já tenho aqui a concentração de íons brometo, que é de 0,05 mol por litro. Certo? Considerando que a variação de potencial do sistema fora das condições padrão, certo? Medida no potenciômetro, foi de 0,97 volts. Ó, pessoal, quando a gente tem aí a DDP de uma pilha fora das condições padrão, a gente usa uma equação chamada equação de Nernst. Não sei se você conhece, mas a gente vai ter que usar nessa questão a equação de Nernst, tá bom? O produto de solubilidade do brometo de prata, ele quer saber o produto de solubilidade do brometo de prata a 25 graus, ele quer o valor do KPS. Eu já tenho aqui a concentração do bromo, falta achar a concentração do íon prata. Dados, um Faraday, o R,
E ele deu também os potenciais de redução do eletrodo de prata e do eletrodo de zinco, certo? Então, nesse caso aí, pessoal, eu tenho que encontrar a concentração do íon prata. Para isso, tá, pessoal, já que eu tenho esse potenciômetro fora das condições padrão, eu vou ter que usar a equação de Nernst, que no caso você deveria lembrar. É um pouco complicado, mas você deveria lembrar da equação de Nernst nessa questão aí, tá bom? Antes disso, a gente precisaria calcular, tá, o potencial padrão desta pilha, nas condições padrão. Então, vamos lá. O eletrodo de prata é mais 0,80 volts, então aqui será o cátodo, que é o maior valor, que é o polo positivo da pilha. E o zinco, menor potencial de redução, será o ânodo, que é o polo negativo da pilha. De quanto vale, então, a variação de potencial padrão para essa pilha? Vai ser o potencial do maior menos o potencial do menor. Certo? Então, a variação de potencial padrão desta pilha é prata-zinco. É o potencial maior, que no caso será mais 0,80 volts, menos o potencial menor, menos 0,76 volts. Então, a variação de potencial padrão aí será mais 0,80 mais 0,76. Portanto, a variação de potencial padrão desta pilha, formada entre prata e zinco, será de mais 1,56 volts. Maravilha? Então, montando a reação global do funcionamento dessa pilha, a gente sabe que, no caso, a reação do cátodo a gente repete, né? No caso aqui, a reação do cátodo a gente repete, então vai ficar assim, Ag+, mais elétron, dando prata metálica. A reação do ânodo a gente inverte, porque o ânodo sofre oxidação. Invertendo aqui vai ficar zinco 0, passando a zinco 2+, mais 2 elétrons. Como o total de elétrons perdidos tem que ser igual ao de recebidos, eu vou ter que multiplicar a reação da prata por 2. Então vai ficar 2, 2, 2. Como o total de elétrons perdidos tem que ser igual ao de recebidos, então o total de elétrons transferidos aí vai ser 2. Então cancela 2 elétrons com 2 elétrons. E eu vou ter a equação global do funcionamento da pilha entre a prata e o zinco, que vai ser zinco 0, sólido, mais 2 íons Ag+, aquoso, dando 2Ag0 sólido, mais zinco 2+, aquoso. Maravilhas? Então, agora, no caso aí, a gente vai ter que aplicar a equação de Nernst. A equação de Nernst diz o seguinte, eu tenho aqui um artifício de memória que eu criei para lembrar dessa equação de Nernst, né? Creio que vai ser útil para vocês, vai ajudar. Diz o seguinte, que a variação de potencial da pilha em um dado instante, fora das condições padrão, é a variação de potencial padrão menos 0,059 sobre N, em que esse N é o número de elétrons transferidos, que no caso dessa questão vai ser 2, logaritmo da constante de equilíbrio. Então aqui, ó, o artifício fica assim, ó, o artifício de memória para a gente memorizar aqui, ó. Fica assim, eu igual a eu mesmo menos 0,059 sobre não logamos aquele. Eu igual a eu mesmo menos 0,059 sobre N não logamos aquele. Tá? Então vamos lá. De quanto foi o potencial calculado, né? Pela pilha fora das condições padrão, né? No caso, esse potencial que foi calculado aí foi, ó, bem aqui, ó, 0,97 volts. Foi o potencial dessa pilha fora das condições padrão, foi de 0,97. É igual a o potencial padrão que a gente calculou bem aqui, ó, 1,56 volts, ó. Mais 1,56 volts menos 0,059 sobre N. Quem é esse N? É o número de elétrons transferidos. No caso aqui foram 2, ó, como vocês estão vendo.
sobre 2, logaritmo da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Só entra na constante de equilíbrio quem for aquoso ou gasoso. Então só vai entrar o zinco 2+ aquoso e os íons Ag+ aquoso. Então vai ficar aqui, ó, concentração de zinco 2+ aquoso sobre concentração de íons Ag+ elevado ao quadrado. Afinal de contas, aqui tem um 2, ó. Meu objetivo por essa equação de Nernst, pessoal, é encontrar a concentração dos íons prata, né? Que é o Ag+, beleza? Então vamos lá, vai ficar então, ó, 0,97, vou passar para cá, menos 1,56, igual a menos 0,059 sobre 2, logaritmo. A concentração de zinco é eletrodo padrão. Eletrodo padrão, a concentração dele é 1 mol por litro. Então vai ficar 1 sobre a concentração de íons Ag+ ao quadrado. Beleza? Então vai ficar 0,97 menos 1,56. Então 1,56 menos 0,97, 0,59. Vai ficar menos 0,59, que é igual a menos 0,059 sobre 2. Logaritmo de 1 é 0. Então, isso aqui, na realidade, se eu subir a concentração de Ag+ ao quadrado no logaritmo, então vai ficar como se fosse log da concentração dos íons pratas Ag+ sobre menos 2. Na propriedade do logaritmo, agora eu posso fazer aqui, ó, pessoal, dê uma olhada aqui que eu posso fazer algumas simplificações. Dá para ajudar a gente aqui legal. Olha só, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esse menos com esse menos aqui, né? Ó, eu posso cancelar esse 0,59 por 0,059. Então aqui vai ser 10 vezes mais, vai me sobrar 10. Concordam? Então vai ficar assim, ó. 10 é igual a 1/2. Aí eu vou jogar esse menos 2 aqui para frente, ó. Vai ficar menos 2, logaritmo da concentração de Ag+. Maravilhas? Então, vou jogar o menos para o outro lado, vai ficar menos 10, cancela 2 com 2. Menos 10 é igual a logaritmo da concentração dos íons prata Ag+. Portanto, aplicando o antilog, a concentração de íons Ag+ vai ser, portanto, 10 elevado a menos 10. Ou seja, eu encontrei a concentração de íons prata, que era o meu objetivo, através da equação de Nernst, tá bom? E ficou o valor de 10 a menos 10, né? Então, menos 10 é igual ao logaritmo da concentração de Ag+. É tanto que se você aplicar aqui log de um lado e log do outro, vai dar menos 10, né? Então, substituindo na nossa equaçãozinha lá agora, ó, KPS vai ser a concentração de íons Ag+, vezes a concentração de Br-. Então, o KPS será, quanto é a concentração da prata, que a gente encontrou aqui, ó? Foi 10 a menos 10, né, ó? E a concentração dos íons brometo, ó, que ele já tinha dado no enunciado lá em cima, ó, foi 0,05, ó. Que é de 5 vezes 10 a menos 2. Portanto, o KPS será de 5 vezes 10 a menos 12. Maravilhas! Trabalhinho aí é bom, viu? Trabalho bom. Nesse caso aí vai ficar a nossa alternativa, ó, como 5 vezes 10 a menos 12. Maravilha, você consegue. Força, tenha coragem, vai dar certo. Vamos para frente, vamos para frente. 61 diz o seguinte, vamos lá então, né? Vou colocar para cá. 61 diz o seguinte, reação de substituição em alcanos, né? As reações de substituição são características de compostos que apresentam estabilidade elevada, como os compostos saturados e os aromáticos. Nesse tipo de reação, ocorre a troca de um átomo de hidrogênio do composto orgânico por outro átomo ou grupo de átomos. A partir do texto, considerando-se apenas a monocloração do metilbutano em presença de luz e cloro gasoso,
E os aspectos estereoquímicos, ele também quer que você considere esses aspectos estereoquímicos. Pode-se afirmar que o número máximo de compostos monoclorados obtidos é igual a... Então vamos lá, eu tenho aqui o metilbutano, então vamos lá, but é 4. 1, 2, 3, 4, metilbutano. Então eu vou ter todos esses hidrogênios aqui, ó, que poderão ser substituídos por átomos de cloro na monocloração, né? Como ele afirmou aí, ó. Então, eu vou ter todos esses hidrogênios aqui que podem ser substituídos por átomos de cloro. E ele perguntou o seguinte, eu vou ter aqui a monocloração, né? No caso, vai ser uma reação de substituição usando o cloro na presença de luz. Então, detalhe, reação de substituição, pessoal. Então, eu posso substituir vários desses hidrogênios pelo cloro, tá bom? Então, a gente viu o seguinte, que o carbono terciário é mais estável que o secundário e o secundário é mais estável que o primário. Então, o produto principal desta reação será a substituição do hidrogênio, tá? Do carbono terciário, que no caso é esse aqui, tá? Então, o produto principal dessa reação... Quebra-se essa ligação, então o que é que vai acontecer? Um H vai sair com o cloro, formando HCl, e o outro cloro vai entrar aqui. Então o produto principal desta reação será, vamos lá, C. Eu vou colocar aqui o cloro em vermelho, tá, pessoal? Para a gente aqui destacar o cloro. Então, o produto principal dessa reação seria o cloro nesse carbono terciário. Mas não significa dizer, pessoal, que os outros hidrogênios também não possam ser substituídos, certo? Vai poder sim ser substituído. Eu quero saber a quantidade, o número máximo de compostos monoclorados obtidos, tá? Então, esse é o produto principal, mas não significa dizer que os outros hidrogênios também não possam ser substituídos. Então, pode acontecer também, ó, que esse hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio de cima é igual ao de baixo, esse é igual a esse. Então, tanto faz substituir um contra um ou outro, vai dar a mesma coisa. Então, poderei também ter esse produto, né, ó, C. E o cloro substituindo esse hidrogênio aqui do carbono secundário. E o cloro aqui, ó. Lembrando que, além de a substituição desse hidrogênio aqui por um cloro, pessoal, sempre a gente vai ter aqui mais HCl, certo? Aí, outro produto possível, substituir um desses hidrogênios aqui, ó. Certo? Então, eu poderia ter um outro produto para essa reação. Qual seria o outro produto? Seria 1, 2, 3, 4... Substituindo esse hidrogênio aqui do carbono primário por um cloro, poderia ter esse produto aqui, né? Vou colocar mais para cá. E detalhe, o outro produto possível é substituir, ó, voltando, hidrogênios ou desse carbono ou desse. Mas observe que esses dois carbonos são iguais. É só você trocar. Se você fazer uma permuta aqui, ó, na realidade, um é igual ao outro, tá, pessoal? Tanto faz eu substituir o hidrogênio desse carbono da ponta aqui de cima como esse de baixo. É só você fazer uma permuta, eles são iguais. Você trocando a posição de um pelo outro, substituindo um hidrogênio de qualquer um desses dois carbonos, vai dar o mesmo produto, tá? Então, eu posso também ter essa possibilidade aqui, ó. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4... E o cloro desse carbono primário da ponta, que é igual a esse, tá? Tanto faz, substituir um dos hidrogênios de um dos dois. Então, ao todo, pessoal, eu vou ter quantos produtos monoclorados? Aqui eu tenho 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Então, muita gente aqui pode marcar a letra D, que é 4. Só que ele está pedindo também para a gente considerar os aspectos estereoquímicos. Então, lembre-se que se eu tiver um carbono assimétrico ou quiral, que é um carbono tetraédrico,
com 4 ligações simples. A diferente de B, diferente de C, diferente de D. Para cada carbono assimétrico ou quiral, eu vou ter 2 isômeros opticamente ativos. O destrógeno, eu vou ter o destrógeno, eu vou ter o levógeno, e eu vou ter uma mistura racêmica, né? Que é uma mistura equimolar dos 2 isômeros. E uma mistura racêmica. Mas como ele está pedindo para a gente considerar os aspectos estereoquímicos, então se eu tiver carbono quiral, eu vou ter um destrógeno e um levógeno. Então terei outros 2 isômeros. Então, eu tenho aqui 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Mas quais são os carbonos quirais? Vamos lá. Nesse carbono aqui, que tem o cloro, não é quiral, porque esse carbono é igual a esse. Então, ele tem 2 ligantes iguais. Então, ele não tem carbono quiral. Mas bem aqui eu vou ter, ó. Esse carbono aqui, ele será quiral. Por quê? Porque ele vai ser quiral. Porque esse H aqui, ó, é diferente desse CH3, que é diferente desse outro isopropil aqui. Então, se esse carbono aqui é quiral, tá? Eu poderei ter mais 2 isômeros. Eu poderei ter um destrógeno e um levógeno. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, como eu tenho um carbono quiral, eu vou ter um destrógeno e um levógeno. No outro caso aqui, ó, observe que aqui também, ó, vai ser um carbono quiral, ó. Esse H é diferente do CH3, que é diferente desse CCl, que é diferente desse CC aqui, que é o etil, ó. Então, aqui é mais um carbono quiral. Então, eu vou ter 2 isômeros opticamente ativos, um destrógeno e um levógeno. Então, ao todo, quantos produtos monoclorados eu posso ter? Aqui no caso, 2, mais um agora aqui, 3, porque esse não vai ser quiral, 3. Aqui você vai ter mais 2, 4, 5, e com mais um aqui, 6. Então, eu vou ter um total de 6 produtos monoclorados. Portanto, nossa alternativa vai ser a alternativa da letra B. Acho que a parte mais difícil da questão é você lembrar esses aspectos estereoquímicos, de você poder ter um isômero espacial destrógeno e um levógeno. Maravilha, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Bons estudos, boa sorte, revise tudo para você fazer sozinho depois, sem calculadora, fazendo os cálculos sozinhos, tá bom? Grande abraço, até a próxima!